Todas as manhãs, alma amada, o próprio universo se põe em silêncio atento, não aguardando teu esforço, tua correria ou tua esperteza humana, mas a vibração da tua palavra. Quando o amanhecer desperta e a luz se espalha pelo horizonte, o Espírito Divino se inclina, sensível e receptivo, esperando o decreto que colocará o teu dia em ordem sagrada. Isso não é imaginação poética, tampouco uma crença vaga. É uma lei eterna e imutável. Pelas tuas palavras és elevado. E, ainda assim, quantos despertam a cada manhã carregando o peso dos dias passados? Levantam-se cansados, já rendidos, acreditando que a vida é algo fixo, que o destino é uma prisão e que as circunstâncias governam o futuro. Erguem-se com o coração pesado, temendo o que virá, pensando que precisam lutar para sobreviver, quando na verdade nasceram para governar. Sim, o dia pode parecer um oceano revolto, onde cada onda de problema parece maior que a anterior, mas ouça esta verdade profunda. Você não foi criado para ser levado pelas marés da vida, mas para comandá-las com autoridade divina. As primeiras palavras que você pronuncia ao despertar não são ecos no vazio. São decretos vivos, forças criativas que moldam cada encontro, cada oportunidade e cada resultado que preencherá o seu dia. A vida não se curva ao esforço humano, ela responde à vibração espiritual que flui pela tua palavra. A tua voz é o cetro do teu poder. Ela não súplica, não hesita, direciona com confiança. Assim devem ser tuas palavras matinais, firmes, conscientes e cheias de fé. No instante em que você fala com convicção, todo o universo invisível se move, como servos fiéis, para cumprir o decreto que saiu dos teus lábios. Forças divinas abrem portas que pareciam fechadas. A inteligência superior organiza caminhos que você jamais poderia planejar. O dia, antes caótico e imprevisível, se alinha em harmonia com o teu bem mais elevado. Sinta essa verdade. À medida que o sol nasce, os céus não permanecem indiferentes. O favor divino te envolve como um escudo de luz. Cada partícula da criação, cada corrente invisível de energia aguarda a tua palavra para ser conduzida. Não é preciso tropeçar pelas manhãs, sentindo-se impotente ou sobrecarregado. Levante-se, alma amada, e fale com autoridade. Abra tua boca e observe a própria vida se dobrar diante da tua fé. A verdadeira transformação não começa na correria, mas em uma única palavra pronunciada com certeza interior, uma palavra que te alinha com o Espírito. A partir deste instante, você não desperta mais para reagir ao mundo, mas para guiá-lo. Você não pede favor, você o declara. A primeira luz da manhã não é apenas o sol vencendo a escuridão, é o teu espírito rompendo as limitações, empunhando o poder criativo da palavra viva. Fale, e o dia obedecerá. E agora, alma querida, voltemos o olhar para a dor silenciosa que muitos carregam ao despertar. Há aqueles que abrem os olhos não para saudar um novo dia de promessas divinas, mas para encarar os mesmos muros de limitação que os cercam há anos. Levantam-se de um sono inquieto, com o coração pesado, temendo o que os espera. Contas acumuladas, relações desgastadas. Saúde fragilizada pela exaustão. Oportunidades que pareciam promissoras, agora desfeitas como névoa ao sol. Essa dor muda é real. Talvez você a conheça, a sensação de que, por mais que se esforce, tudo permanece imóvel, como uma pedra bloqueando o caminho do seu destino. Quantas vezes você orou durante a noite, prometendo tentar mais, ser melhor, ter mais paciência, e mesmo assim acordou sentindo as mesmas correntes ao redor do futuro? É nesse instante que o desespero tenta sussurrar.
Talvez este seja o meu destino. Talvez eu não tenha sido feito para a alegria. Talvez a vida sorria apenas para os outros, mas não para mim. E assim, as manhãs se tornam batalhas antes mesmo que o dia comece. O nascer do sol deixa de ser promessa e se torna a lembrança amarga de um ciclo que parece não se quebrar. Mas escute com atenção, alma amada, esses sentimentos, por mais fortes que pareçam, não são reais. São sombras do medo, ilusões da mente, ecos de um mundo que esqueceu a lei divina. Dizem que a vida é dura, inflexível, contrária a você. Mas a verdade é que a vida é maleável, como uma videira sagrada, aguardando a direção da tua voz para florescer. O desejo que existe em você por mudança não é fraqueza, é a centelha divina despertando, clamando para manifestar uma nova realidade em perfeita ordem espiritual. Nada te separa dos teus ideais mais elevados ou dos desejos do teu coração, exceto o medo e a dúvida. Cada manhã de desânimo não é sinal de esquecimento divino. É apenas o reflexo de palavras que ainda não foram ditas. De verdades que ainda não foram afirmadas. O poder de governar o teu dia nunca te abandonou, apenas dorme, como uma espada guardada à espera da tua coragem. Sinta isso agora, o teu anseio por liberdade, tua vontade de prosperar, é o próprio chamado do céu, lembrando-te da tua autoridade. Essa dor não veio para te destruir, mas para te despertar. Ela te convida a escolher entre o silêncio que aprisiona e a palavra que liberta. A porta da limitação nunca esteve trancada, apenas aguardava o som da tua voz divina. É por isso que você está aqui, ouvindo estas palavras. Não para acreditar que a mudança virá um dia distante, mas para perceber que nesta manhã, o poder de criar o teu destino está vivo na tua língua. O céu te escuta. O universo aguarda. E tua alma está pronta para se erguer e declarar a vida que nasceu para viver. A dor das tuas manhãs passadas é o solo sagrado onde uma nova aurora se prepara para florescer. E agora, juntos, semearemos as palavras que rompem correntes, dissipam ilusões e transformam cada dia em expressão viva da vitória divina. A mente, muitas vezes, aperta sua crença na limitação, convencendo você de que é apenas um joguete nas mãos do destino, movido e empurrado por forças que não pode controlar. Mas ouça, alma desperta, essa crença é uma miragem. Não tem essência, nem poder, nem verdade espiritual. A impotência é apenas uma sombra projetada pelo medo e pela ignorância. Ela jamais fez parte do plano divino para a tua existência. O medo nada mais é do que fé invertida, é a crença no mal em vez da confiança no bem. Quando você desperta sentindo-se sobrecarregado, temendo o que vem pela frente, não é a vida que se levantou contra você, é apenas a tua fé que foi direcionada ao lado errado. Você acreditou mais nas aparências do que na lei eterna do Espírito. Pense numa folha levada pelo vento, ela se move sem direção, sem firmeza, à mercê do sopro. Assim vivem muitos, acreditando não ter voz, nem poder, nem controle sobre o próprio caminho. Mas você, amado, não é uma folha. Você é o próprio vento. O mesmo sopro divino que deu origem às galáxias flui dentro de você. A força que move mares e ergue montanhas foi confiada à tua palavra, à tua fé e à tua consciência espiritual. As únicas correntes que o prendem são as que você mesmo criou, sem perceber, através do medo, da dúvida e da autodepreciação. Há uma história simbólica sobre alguém que vivia encadeado ao infortúnio. Todas as manhãs, essa pessoa acordava esperando a luta, falando derrota e temendo o pior, e, assim, criava o próprio fardo. Mas chegou o dia em que ela decidiu mudar sua vibração, ergueu-se e declarou com fé: Meu dia é abençoado e mágico.
Tudo o que preciso e desejo me é concedido sob a graça divina e de formas perfeitas. E então, a vida se abriu diante dela. Portas se escancararam onde antes havia muros. Oportunidades surgiram sem esforço humano. E o favor celestial se derramou como luz atravessando janelas outrora trancadas. O mundo exterior não havia mudado, ela havia mudado. Desfez a ilusão de impotência e tomou nas mãos o cetro do comando divino. É exatamente isso que as declarações matinais fazem. Despertam você do transe da limitação. Lembram-lhe de que a vida não o governa, é você quem a direciona. A realidade se curva não por piedade do universo, mas porque o Espírito responde à tua voz. Cada palavra dita com fé reorganiza a matéria, as pessoas e os acontecimentos, alinhando tudo à harmonia celestial que te pertence. Pense agora na sua própria história. Quantas manhãs foram entregues ao medo antes mesmo da primeira palavra? Quantos dias se perderam sob o eco da dúvida? Mesmo assim, o céu jamais retirou sua promessa. O Espírito Eterno apenas esperava que você despertasse, lembrasse e falasse como o herdeiro divino que é. A partir de hoje, você não se levanta mais como espectador da própria vida, mas como soberano da lei espiritual, sentado no trono da consciência, emitindo decretos que moldam cada instante do seu dia em perfeita harmonia com o bem maior. E quando o medo tentar sussurrar que você é fraco, erga a voz e proclame: não sou guiado por aparências. Eu comando o meu dia com autoridade divina. O Espírito flui através de mim, ajusta o mundo em meu favor e torna o meu caminho suave e vitorioso. No instante em que você afirma essas verdades, a ilusão da impotência se dissolve. As correntes da limitação se partem, as sombras recuam. E você se revela como sempre foi, um ser de domínio sagrado, dotado do poder de dirigir a própria vida pela palavra viva do Espírito. Agora, alma amada, tendo rasgado o véu da limitação, permita-me pintar uma imagem no seu coração. Uma metáfora da sua verdadeira posição na grande sinfonia da existência. Imagine o mundo como uma orquestra grandiosa. Incontáveis instrumentos tocando as notas da experiência humana. O ritmo do trabalho, o compasso dos relacionamentos. As melodias da saúde e da criatividade. As harmonias da abundância e da paz. Para muitos, essa orquestra parece sem maestro. Um emaranhado de sons caóticos, um improviso constante de desordem e reação. Mas você, filho desperto do Espírito, não foi criado para assistir em silêncio. Você é o Maestro Divino, com a batuta em mãos, guiando cada instrumento com confiança e graça. Desde o instante em que abre os olhos pela manhã, a orquestra invisível da criação o aguarda. Com um simples gesto de fé, com uma palavra dita em sintonia com a lei espiritual, você dá o sinal para que os violinos da prosperidade ressoem, os trompetes da oportunidade ecoem, e as flautas suaves da paz embalem o ritmo do seu dia. Visualize isso, um vasto salão de harmonia, onde as forças invisíveis da vida tocam sob sua direção. Cada músico atento ao comando da sua voz interior. Quando você fala com medo, os sons se confundem e a melodia se perde. Mas quando se ergue com fé e declara a verdade divina, a orquestra responde de imediato, movendo-se em perfeita sintonia com o compasso do céu. Cada nota vibra em alinhamento. E o teu dia se transforma numa sinfonia de propósito, paz e poder. E aquilo que antes era apenas ruído se transforma em uma música tão divina, tão perfeita, que faz a própria realidade se curvar em seu favor. O ser desperto entende, é preciso preparar-se para aquilo que se pede, mesmo quando nada parece indicar o que virá. Amanhã é o ensaio sagrado antes da grande sinfonia.
Assim como o maestro ergue sua batuta antes da primeira nota, também você deve erguer sua palavra antes do nascer do dia. É nesse comando silencioso, nessa declaração matinal, que toda a orquestra da sua vida entra em movimento. Compreenda, você não precisa conhecer cada instrumento nem controlar cada som. O compositor divino já escreveu a partitura do seu destino. O seu papel é ocupar o lugar que lhe pertence, o de maestro consciente, unindo sua intenção e sua fala à grande melodia espiritual que já existe. Quando você faz isso, forças invisíveis se levantam de seus assentos. Pessoas certas aparecem, recursos fluem, ideias brilham. E as circunstâncias se organizam para levá-lo naturalmente ao sucesso divino. Veja-se agora nesse altar da alma, envolto em luz dourada, não com hesitação, mas com autoridade serena. O sol da manhã é o seu holofote celestial. E o céu coloca em suas mãos a batuta da palavra falada. Uma simples declaração dos seus lábios e a música começa, harmoniosa, majestosa, dobrando cada nota da existência em direção ao seu bem mais elevado. Isso não é fantasia, é lei espiritual em ação. A cada amanhecer, você está nesse grande salão de harmonia, batuta em mãos. A pergunta não é se a orquestra está presente, mas se você escolherá conduzi-la, ou deixará que toque sem direção. Decida, então, nunca mais permitir que a sua orquestra toque sem maestro. Comece cada dia elevando a sua voz, emitindo decretos que definem o compasso dos milagres, guiando as melodias da abundância e conduzindo os crescendos da alegria e da vitória. Fale como condutor das forças divinas. E observe o caos dos dias passados transformar-se em sinfonias de triunfo. Pois o próprio céu conhece a sua voz e responde a ela. Quando você conduz com fé, a vida inteira se ajusta. Ela não tem escolha senão tocar a música do seu desígnio sagrado. Agora, alma amada, desperta para a tua autoridade como maestro do Espírito. Toma a batuta e começa a pronunciar as palavras que convocam a orquestra celestial à perfeita harmonia. Essas palavras não são frases comuns, nem desejos frágeis. São comandos vivos, decretos espirituais sustentados pelo sopro do próprio Espírito Infinito. Quando você fala, o universo escuta. A mente subconsciente obedece. E todas as forças invisíveis começam a moldar a vida conforme o seu decreto. Ao despertar, fique de pé, ou sente-se ereto, e sinta o chão sob seus pés como solo sagrado. Relaxe os ombros, abra o peito, respire profundamente. Inspire a energia divina e, ao expirar, libere o medo e a dúvida de volta ao nada. Essa é a postura do domínio, não da derrota. Agora, repita lentamente, com presença e poder. Esta manhã eu desperto como filho do Altíssimo. O Espírito Infinito flui através de mim, e eu comando o meu dia com autoridade divina. Eu sou destemido. Eu sou livre. Eu sou um com a substância do céu. E cada momento deste dia é repleto de favor, alegria e abundância. Pausa. Sinta essas palavras gravarem-se profundamente em seu ser. Como um selo real pressionado em cera, inquebrável e eterno. As forças da provisão já se movem ao seu comando. Continue. A luz divina ilumina o meu caminho e guia cada passo. Eu declaro ordem perfeita neste dia. E tudo se desenrola no tempo certo e na sequência correta. Cada pessoa que encontro é um elo dourado na corrente do meu bem. Cada oportunidade que me pertence agora me encontra. Eu caminho por portas abertas, preparadas pela inteligência infinita. Veja com os olhos da alma. Um caminho dourado se abrindo à sua frente. Obstáculos se dissolvendo como névoa ao sol. Portas se abrindo suavemente, conduzindo você a espaços de bênção e expansão.
Agora proclame com força e alegria. Eu declaro que riqueza, sucesso e felicidade fluem para mim neste dia de todas as direções. Sou um imã irresistível para tudo o que me pertence por direito divino. Dou com generosidade, recebo com gratidão e sou plenamente suprido em todas as formas. Deixe essa verdade vibrar em cada célula. Imagine as bênçãos correndo em sua direção como rios que convergem para um oceano de abundância. Sinta suas mãos e seu coração se abrirem para receber sem resistência. E agora conclua com a mais elevada forma de fé, a gratidão. Eu agradeço, pois este dia já é vitorioso. O Espírito Divino foi à minha frente, tornando o meu caminho suave e próspero. Eu caminho em confiança celestial, sabendo que a vida se dobra agora e sempre ao meu favor. Permaneça quieto por um instante. Sinta a paz descer sobre você como um manto luminoso. Lembre-se, essas palavras não são sons vazios lançados ao vento. São forças criativas que jamais retornam sem cumprir seu propósito. A mente subconsciente recebeu as instruções. E a lei espiritual já está moldando seu dia em perfeita harmonia com o seu decreto. Caminhe agora, alma amada, com a certeza de que o próprio céu se move para obedecer ao comando que você proclamou. Deixe que essas palavras penetrem fundo no seu ser, como sementes lançadas em solo fértil e sagrado. Desde este instante, a lei divina trabalha silenciosa, precisa e infalível, fazendo brotar a colheita daquilo que você decretou. O hoje não pode, e não vai, resistir à sua palavra de poder. Você falou a verdade, e a verdade remodelou o próprio tecido do tempo, moldando as horas à imagem do seu decreto. Siga adiante, alma amada, envolta em certeza e serenidade. Pois a vida já se inclinou para obedecer à vibração da sua palavra matinal. Agora que suas declarações foram lançadas ao universo, avancemos mais fundo. Para além da voz, para além do pensamento. Até a câmara sagrada da visualização, onde a substância espiritual começa a se condensar em forma visível. A preparação para o milagre não começa no esforço, mas na visão interior. Pois tudo o que você consegue ver com o espírito, você pode tocar com as mãos. Feche os olhos. Inspire lenta e profundamente. Deixe o ar atravessar seu corpo como o vento percorre um templo aberto. Ao expirar, libere toda a tensão remanescente, dos ombros, da mandíbula, da coluna. Deixe o corpo repousar em quietude. Agora, o espírito assume o comando. Veja-se de pé, diante do umbral do seu dia. A luz da manhã nasce sem pressa, suave e dourada, derramando bênçãos sobre tudo ao redor. A estrada diante de você se estende, reta e serena, iluminada pela presença divina que o antecedeu. Ao dar o primeiro passo, perceba. O chão sob seus pés parece consagrado, como se o próprio céu tivesse removido cada pedra, alisado cada curva e endireitado cada vereda. Você avança, não como quem luta contra o mundo, mas como quem o guia em harmonia com a lei do Espírito. Visualize portas à sua frente. Portas antes fechadas, emperradas pelo tempo e pelo medo, agora girando suavemente em dobradiças de ouro. São as portas da abundância, da cura, do favor, da alegria e do tempo perfeito. Você não precisa empurrá-las. Elas se abrem em reverência à sua presença. Sinta-se erguido por dentro. Ombros alinhados, cabeça elevada, olhar firme. Cada célula vibra em confiança e expectativa divina. As pessoas que cruzam o seu caminho hoje responderão à sua energia com bondade, respeito e generosidade. Não porque você as convence,
mas porque caminha envolto em transbordamento espiritual. Cada conversa flui com leveza. Cada tarefa se cumpre com facilidade. Cada obstáculo se dissolve antes mesmo de alcançá-lo. Você não força o dia a se alinhar. Você permite que o céu organize ao redor da sua palavra falada. Agora, veja diante de si um milagre específico. Algo que o seu coração deseja profundamente. Talvez um avanço financeiro, uma cura. A restauração de um vínculo ou uma oportunidade há muito aguardada. Contemple essa bênção, não como distante, mas como presente, já em sua posse. Imagine-se recebendo-a com naturalidade e alegria. Sinta o coração se expandir, o sorriso surgir, o espírito se elevar em gratidão. Sussurre para si mesmo. Está feito. Isso me encontrou. Eu recebo agora. Agora, veja o seu dia em desfecho. Como se já tivesse vivido cada instante em plenitude. Veja-se ao final dele, em paz. Agradecendo por como tudo se desenrolou com perfeição. Diga interiormente. Eu sabia. Eu declarei. Eu vi, e a lei cumpriu. Inspire outra vez. Deixe essa visão ancorar-se em sua alma. Como uma semente que cai em solo fértil. Quando abrir os olhos, saiba. Seu mundo interior foi ativado. A lei espiritual está em movimento. E o dia já se curvou diante da sua fé. Agora, alma querida, permita-me compartilhar um testemunho. Um reflexo vivo do poder das declarações conscientes. Havia uma mulher que, por muitos anos, viveu sob o peso das dificuldades. Cada manhã era uma batalha contra o medo. Cada dia uma repetição da mesma luta. As contas cresciam, as relações se desgastavam. E a esperança parecia desbotar sob o cansaço. Ela acreditava estar marcada para o sofrimento. Como se uma força invisível conspirasse contra seus passos. Tentou de tudo, esforço, planos, súplicas. Mas a maré não mudava. Até que um dia, esgotada, ouviu uma simples verdade. Aquilo que você fala, cria. Essas palavras soaram como eco distante. Simples demais, talvez ingênuas demais. Mas tocaram algo antigo dentro dela. Uma lembrança de poder esquecido. Na manhã seguinte, ainda com voz trêmula, ela se levantou. Firmou os pés no chão e declarou: Eu sou guiada pela sabedoria divina. O favor me envolve como luz. Meu caminho é ordenado e cada passo me conduz ao bem supremo. Nesse instante, algo se moveu dentro dela. Um clique silencioso na alma. Como se as correntes invisíveis começassem a se soltar. Pela primeira vez em anos, ela sentiu-se dona do próprio destino. E então, o inesperado aconteceu. Naquele mesmo dia, recebeu uma ligação de uma pessoa do passado. Oferecendo-lhe um projeto alinhado aos seus talentos. Um trabalho que mudaria suas finanças e restauraria sua confiança. A partir daí, tudo começou a fluir. Relacionamentos antigos se curaram. O corpo encontrou alívio. E o coração voltou a pulsar em harmonia com a vida. As dores que por tanto tempo a acompanharam começaram a ceder. À medida que a paz e a alegria tomavam o lugar da antiga tensão. Portas que pareciam seladas por décadas agora se abriam em dobradiças douradas. Como se uma mão invisível orquestrasse cada acontecimento a seu favor. Mas aqui reside a verdade mais profunda. Nada disso foi sorte, acaso, nem capricho divino momentâneo. Foram respostas exatas da lei espiritual. Obedecendo à palavra firme que ela pronunciou. A cada manhã,
ao continuar declarando a verdade. Seu subconsciente era reprogramado com o padrão da vitória. As forças invisíveis do espírito, sempre presentes e disponíveis, finalmente receberam direção. E a própria vida se curvou, não com resistência, mas em júbilo, respondendo ao som da fé viva. Meses depois, ela dizia com brilho no olhar: minha vida não mudou porque lutei mais, mas porque aprendi a falar como quem sabe o poder que carrega. Eu declarei todas as manhãs, até que o meu mundo se ajustou à minha palavra. Essa história, amado, é um farol para você. Se a sua vida parece imóvel, não é porque a graça divina o abandonou, mas porque a palavra de comando ainda repousa em silêncio. A lei espiritual não atua sobre o que é temido, mas sobre o que é afirmado com fé. No instante em que você se ergue e fala como quem sabe que o Espírito já preparou o caminho, as engrenagens invisíveis do universo começam a se mover. Circunstâncias se alinham, pessoas aparecem, oportunidades se revelam. O que era pedra rígida se torna argila maleável, moldando-se nas mãos do Criador interior, até formar a obra-prima da sua abundância. Eis o convite. Essa não é apenas a história dela, é a sua, esperando ser contada pela sua própria voz. Você não precisa de décadas de luta, mas da coragem de se levantar amanhã e declarar a verdade com fé inabalável. Bençoe o seu dia e espere milagres, e eles virão. A lei foi testada, o testemunho foi dado. Agora é a sua vez de viver a comprovação. Alma amada, vistamos essas verdades com imagens sagradas, pois a mente profunda fala na linguagem dos símbolos. O amanhã não é apenas uma sucessão de horas. É uma parábola viva. Uma mestra silenciosa ensinando que, a cada novo amanhecer você tem o poder de reescrever o destino. Veja o nascer do sol rasgando a escuridão. Durante toda a noite, a terra repousou sob o manto da sombra. E ainda assim, sem esforço, a luz retorna. Assim também é o poder da sua palavra. A escuridão do medo e da limitação não tem substância própria. É apenas ausência de fé. Quando você fala com autoridade divina, é como se o próprio sol se erguesse dentro de você, espalhando luz por cada recanto do seu dia, até dissipar as sombras mais densas. Visualize o orvalho sobre os campos ao amanhecer. Cada gota cintila, silenciosa e perfeita, fruto de um processo invisível e natural. Assim é a graça divina. Quando você desperta e profere sua palavra, bênçãos sutis começam a se formar, imperceptíveis a princípio, mas reais e inevitáveis. Ao meio-dia, essas bênçãos já terão florescido, nutrindo o solo da sua existência, com frutos que o mundo chamará de milagres. E embora você saiba que são apenas a colheita do Espírito, em resposta ao seu decreto, agora veja um rei entrando em sua sala do trono, enquanto a luz da manhã atravessa as janelas do palácio. Os mensageiros se curvam. Os servos aguardam em silêncio, prontos para agir ao primeiro comando. Esse rei é você. Seu reino é a sua vida. Todas as forças do seu mundo. O tempo, as pessoas, as oportunidades aguardam o seu decreto. Se você desperta e se cala, a corte se dispersa e o dia se torna confuso. Mas se você fala com convicção, a harmonia se estabelece. E tudo se alinha com o ritmo da sua palavra. Também é assim com o agricultor.
Ele sabe que o solo só responde ao que é plantado. Não há colheita sem semente. Cada afirmação é uma semente espiritual, que germinará no tempo certo. E ainda que o fruto não surja de imediato, a lei garante que ele virá. Por isso, ao nascer de cada dia, semeie com fé e certeza. A terra invisível da existência já está preparada para florescer sob o toque da sua voz. E por fim, visualize o rio ao amanhecer. Correntes ocultas que se moveram durante toda a noite, trazendo águas de montanhas distantes, reunindo força para seguir adiante com novo vigor. Esse rio é o fluxo divino, correndo constante sob a superfície da sua vida, alimentando cada parte do seu caminho, com abundância, direção e poder silencioso. Ao despertar e declarar a verdade, você não cria um rio, apenas remove as barreiras que o impediam de fluir. As muralhas internas se desfazem, e aquilo que parecia árido e seco transforma-se em correnteza viva, conduzindo você, sem esforço, às bênçãos que o aguardavam desde sempre. Permita que essas imagens penetrem o seu interior. Cada amanhecer é um sol nascendo dentro de você. Uma sala de comando do Espírito. Um campo fértil esperando pela semente da palavra. Um rio pronto para transbordar. Você não é joguete do acaso nem vítima do caos. É o condutor dessas forças. O herdeiro de um reino que responde à sua voz. Quando o novo dia chegar, lembre-se. Ao falar palavras divinas, você não apenas inicia a manhã. Você faz com que toda a vida se incline para harmonizar-se com a melodia celestial. Alma querida, compreender o poder das declarações matinais é despertar para a verdadeira maestria espiritual. E como todo aprendizado divino, o início pode ser desafiador. O subconsciente, como um jardim esquecido, pode estar coberto de ervas daninhas do medo, de pedras de descrença, de raízes antigas que resistem à nova semente da verdade. A dúvida e a resistência não significam falha da lei espiritual. São apenas ecos do velho eu, tentando permanecer no trono, enquanto seu ser divino desperta em plena autoridade. Muitos sábios ensinaram sobre as aparências. Essas condições externas que parecem fixas. Essas vozes que murmuram, é impossível. Mas as aparências não podem ditar a sua fé. Quando você começa a afirmar o favor divino a cada manhã, haverá dias em que nada parecerá mudar. As contas ainda chegam, o silêncio ainda pesa. Os relacionamentos ainda testam sua paciência. Nesses momentos, o antigo eu tenta convencê-lo a desistir da palavra, a concluir que ela não tem poder. Mas escute com o coração. A lei espiritual nunca deixa de agir. Mesmo no aparente silêncio, as raízes invisíveis estão crescendo sob a terra, preparando-se para brotar em forma. Pense no jardineiro paciente. Ele planta, rega, espera. Por semanas, nada vê. Mas ele não desenterra a semente. Ele confia na lei do crescimento. Assim também você deve confiar na força invisível que trabalha em seu favor, mesmo quando os olhos não veem resultado algum. A mente profunda é fértil. Mas anos de pensamentos temerosos criaram padrões densos, que exigem luz constante para se dissolverem. Não confunda demora com impossibilidade. A dúvida surgirá, sussurrando. Quem é você para ordenar a vida?
Veja como nada mudou. Mas essa voz é apenas sombra. E sombra não tem substância própria. Você não precisa discutir com ela. Apenas fale mais alto com a verdade. Diante da dúvida, declare com fé. Eu caminho pela confiança, não pelas aparências. A lei do Espírito opera agora. E o meu bem vem ao meu encontro neste instante. Visualize a resistência como um nevoeiro espesso. Nas primeiras horas, ele cobre tudo. Oculta a paisagem, torna o ar pesado. Mas quando o sol se eleva, a luz o dissipa em silêncio. Assim também é com a sua palavra. Cada afirmação de fé é um raio que atravessa a névoa do medo. No começo o nevoeiro parece denso. Mas continue brilhando, continue declarando. E inevitavelmente ele se erguerá, revelando um jardim de abundância, que crescia no invisível o tempo todo. E lembre-se, amado, a resistência é sinal de avanço. Padrões antigos lutam quando sentem que seu fim se aproxima. O subconsciente protesta, o ego treme. Mas isso é apenas o indício de que a força divina está rompendo as paredes que antes o mantinham limitado. Fale com ousadia diante da resistência que ainda insiste. Eu libero toda a crença limitada. Arranco pela raiz todo o pensamento de escassez e limitação. Agora permaneço em fé plena, sabendo que o Espírito Infinito já preparou minha vitória. Confie no processo. Continue regando o jardim do seu dia com declarações de favor e verdade. Ignore as aparências externas e resista à tentação de medir progresso apenas por sinais visíveis. Como um escultor moldando uma obra-prima, muito do trabalho permanece invisível até que, de repente, a forma surge em beleza deslumbrante. As suas manhãs estão remodelando seu destino, uma palavra de cada vez, e em breve a vida se dobrará tão decisivamente a seu favor que você olhará para os momentos de dúvida e sorrirá, reconhecendo-os como sombras que fugiram à luz eterna da verdade que você ousou proclamar. Alma amada, ao se erguer a cada manhã e falar com autoridade espiritual, saiba que você não está convocando um futuro aleatório, nem agarrando desejos passageiros. Você está se alinhando ao plano perfeito da sua vida, o desígnio divino que o Espírito Infinito já teceu na eternidade. Imagine sua vida como um magnífico tapeçário, cuidadosamente tecido por mãos divinas. Cada fio é intencional, cada cor escolhida com perfeição. Ainda assim, por medo e dúvida, muitos vivem como fios soltos, emaranhados e desconectados do grande desenho. O alinhamento não exige esforço ou luta, mas a liberação de padrões falsos que você aceitou do mundo, crenças de escassez, fracasso e limitação, e a entrada plena na arquitetura espiritual criada para seu bem mais elevado. O plano divino inclui tudo que seu coração verdadeiramente deseja: trabalho certo, saúde perfeita, relacionamentos harmoniosos, abundância, alegria e paz imperturbável. Nada do que pertence ao seu padrão verdadeiro pode ser retido, atrasado ou destruído. O suprimento é infinito e já disponível. Ao despertar e declarar palavras de fé, você sinaliza ao Espírito Infinito que está pronto para receber o que já é seu por direito divino. Pense em um músico afinando seu instrumento antes de um grande concerto. Se uma corda estiver desafinada, a melodia não pode voar como foi escrita. Do mesmo modo, se você desperta e permanece no medo ou pronuncia palavras de derrota, você se torna um instrumento desafinado em descompasso com a harmonia divina. Mas quando se ergue e declara: estou em perfeito alinhamento com o desígnio divino. Cada passo que dou é guiado pela sabedoria infinita. Meu bem mais elevado se desdobra agora em formas milagrosas.
Você permite que o Espírito afine cada aspecto do seu ser. A sinfonia do céu, a música do seu destino, começa a tocar sem esforço, e sua vida se torna uma obra fluida de orquestração divina. Esse alinhamento dissolve toda noção de competição ou comparação. O que foi desenhado para você não pode pertencer a outro, e o que pertence a outro não pode satisfazê-lo. Não há necessidade de agarrar ou temer, pois o desígnio divino assegura que seu suprimento é único, abundante e entregue em tempo perfeito. Quando você se levanta a cada manhã e pronuncia palavras de alinhamento, silencia o ruído da dúvida e da comparação, repousando na certeza de que seu caminho é único e conduz infalivelmente ao triunfo. Visualize agora as mãos invisíveis do Espírito, arrumando cada fio do seu dia de acordo com esse padrão divino. Enquanto você fala, forças ocultas se movem para conectá-lo às pessoas certas, abrir portas perfeitas e orquestrar acontecimentos além do planejamento humano. Ao meio-dia, você pode encontrar uma oportunidade ou uma conversa que pareça casual, mas que, na verdade, é a manifestação delicada do desígnio divino, tornando-se visível no mundo físico. É por isso que as declarações matinais têm tanto poder. Elas não criam milagres do nada, despertam você para os milagres já gravados no plano eterno da sua vida. Cada palavra pronunciada é como entrar numa corrente de ordem divina, permitindo que ela conduza, com leveza, o cumprimento das promessas que foram escritas muito antes de o medo ousar falar sua primeira mentira. Diga com ousadia amanhã: eu me alinho ao desígnio divino. O padrão da minha vida é perfeito e completo. O Espírito Infinito dirige cada passo meu e todo o meu bem se manifesta agora em ordem divina. Enquanto essas palavras se imprimem no subconsciente, saiba que você está afinando cada nota do seu ser, a melodia do céu, e a vida não pode deixar de tocar a canção do seu destino divino. Alma amada, tendo-se alinhado ao desígnio divino, entre agora numa aliança matinal com o Espírito. Um vínculo inquebrável, renovado a cada aurora, no qual você caminha sob o manto do favor e do domínio divinos. Uma aliança não é uma promessa fraca, nem uma esperança passageira, mas uma declaração viva de que você caminha em plena sintonia com o plano infinito da sua existência. É uma lei vinculante entre você e o Espírito Infinito, um contrato espiritual selado em fé, declarando que cada passo seu é guiado, guardado e glorificado pelo poder divino. Quando você desperta a cada manhã e fala esta aliança em voz alta, não está apenas começando o dia, está entrando numa parceria sagrada em que céu e terra se unem para realizar o seu bem mais elevado. Visualize-se ao nascer do sol, de pé em solo sagrado, banhado por luz dourada. O céu reluz em matizes de promessa, como se a criação inteira ficasse em suspenso para testemunhar este momento de alinhamento santo. Você ergue o olhar aos céus e pousa a mão sobre o coração. Sinta a força silenciosa do Espírito pulsando em você, firme como o compasso do amor eterno. Ao inspirar, você absorve sabedoria divina. Ao expirar, libera toda a sombra de medo e incerteza. Amanhã se torna um tempo e dentro desse tempo você e o Espírito Infinito se encontram como um só. Agora, pronuncie esta aliança com reverência e autoridade. Espírito Infinito, eu me ergo nesta manhã em plena lembrança da minha herança divina. Eu sou um contigo e caminho em harmonia com a tua lei perfeita. Eu pacto neste dia pensar, falar e agir em alinhamento com a verdade divina. Eu declaro que o favor me cerca como um escudo, que a provisão flui abundantemente para mim e que cada passo que dou é ordenado pela sabedoria celeste. Em retorno, eu confio plenamente em ti, repousando na certeza de que todas as coisas cooperam para o meu bem mais elevado. Sinta essas palavras assentarem na sua alma como um selo impresso em pergaminho antigo. Esta aliança não é feita com a frágil intenção humana. É vinculada pela lei espiritual, irrevogável e eterna. Toda a força do céu a reconhece e poderes invisíveis correm para sustentá-la. Anjos tomam seus lugares ao seu lado como guardiões e guias. O caminho adiante, antes incerto, agora resplandece em iluminação divina. Esta aliança é o seu ato diário de fidelidade. Erguer-se a cada manhã, não como quem vacila sobre o resultado, mas como herdeiro divino que caminha num mundo já preparado para a vitória.
Por meio dessa aliança, você declara que não vive mais como pedinte de bênçãos, mas como parceiro da inteligência infinita, co-criando uma vida cheia de abundância, alegria e desdobramentos miraculosos. Veja agora o poder da aliança enquanto você entra no seu dia. Cada palavra que você fala é respaldada pela autoridade do céu. Cada decisão é guiada pela intuição, aguçada pelo discernimento divino. Cada desafio que ousa aproximar-se se dissolve antes de alcançá-lo, incapaz de resistir à lei do Espírito selada sobre a sua vida. Até os menores detalhes, uma reunião adiada, a gentileza de um estranho, uma mensagem que chega no momento exato, carregam a assinatura da orquestração divina. E ao encerrar cada dia, você olhará para trás com assombro, reconhecendo as mãos invisíveis que se moveram em silêncio para moldar suas experiências numa obra-prima de graça. A aliança que você pronunciou de manhã ecoará por todas as horas, lembrando de que você nunca está só, nunca sem direção, nunca fora do círculo da provisão divina. Amado, faça isso a cada manhã. Erga-se, entre no templo da aurora e fale esta aliança santa com fé inabalável. Que seja seu primeiro pensamento, seu primeiro respiro, sua primeira palavra ao universo. E saiba, quando o céu ouve tal aliança, ele não demora, não hesita, move-se de imediato, dobrando toda a vida para sustentar a promessa selada entre você e o Espírito Infinito. Caminhe como quem está sob contrato divino e veja os milagres se desenrolarem, não como exceções, mas como expressão natural da sua parceria inquebrantável com Deus. Alma amada, ao nos aproximarmos da conclusão deste ensinamento sagrado, é hora de erguer-se por completo em seu domínio espiritual e tomar o manto de poder que o aguardou o tempo todo. Tudo o que você ouviu, a lei da palavra falada, a revelação do favor divino, a libertação da impotência, o alinhamento com o desígnio divino e a aliança sagrada da manhã, preparou você para este momento de empoderamento final. É aqui que você sai da velha história da hesitação e entra na realidade viva da autoridade espiritual, onde você já não questiona se o céu o ouve, porque sabe que as forças do Espírito se movem no instante em que a sua palavra é emitida. Ponha-se de pé agora no templo da sua própria alma. Sinta a energia erguendo-se em você como um fogo santo impossível de apagar. Esse fogo é o Cristo em você. A presença indestrutível do Espírito Infinito que não conhece derrota, nem demora, nem falta. Você não é um ser frágil jogado pelas circunstâncias. Você é o comandante divino do seu destino, um co-criador vivo com Deus, um vaso de luz enviado para demonstrar a lei de abundância e harmonia na Terra. A cada manhã em que desperta, você segura nas mãos o cetro do domínio espiritual. Esse cetro é a sua palavra e, quando pronunciada em fé, é mais poderosa do que exércitos, mais decisiva do que o acaso, mais duradoura do que o próprio tempo. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Os pensamentos, atos e palavras do homem retornam a ele cedo ou tarde, com espantosa exatidão. A partir deste momento, você falará apenas palavras que criam vida. Palavras que convocam a vitória. Palavras que dobram cada hora do seu dia ao alinhamento com a perfeição divina. Proclame comigo agora, amado, com toda a força da sua autoridade espiritual. Eu coloco o meu dia em ordem e favor divinos. Agora o Espírito Infinito vai adiante de mim, preparando o caminho. Nenhum poder se opõe a mim, pois estou cercado por um escudo de proteção celestial. Eu caminho em abundância, eu me movo em alegria, eu irradio luz e atraio apenas o que pertence ao meu bem mais elevado. Eu sou destemido, eu sou fiel, eu sou triunfante, pois Deus em mim é vitorioso em todas as coisas. Que essas palavras ecoem em cada canto do seu ser. Veja-as gravadas em letras douradas no céu da sua consciência. Saiba que, ao dizê-las a cada manhã, a vida não pode fazer outra coisa senão obedecer. Portas se abrirão, rios de provisão correrão na sua direção. Oportunidades aparecerão em tempo perfeito. Até os obstáculos que pareciam inamovíveis ruirão como paredes de areia diante da maré da lei divina, movendo-se por meio do seu decreto. Este é o seu chamado à ação. Erga-se a cada dia, não como quem espera, mas como quem sabe. Não deixe que uma única aurora passe sem que você fale a sua autoridade no silêncio. Antes de tocar no telefone, antes de repassar os problemas de ontem, entre no templo da luz matinal e emita o seu decreto. Fale às montanhas do medo e veja-as moverem-se.
Fale aos rios de bênçãos e veja-os fluírem. Fale a cada hora à frente e veja-a dobrar-se para servir ao seu destino mais elevado. Você já não caminha como quem implora por favor, caminha como quem carrega o favor como sua herança divina. Já não tropeça na incerteza, move-se no ritmo perfeito do Espírito Infinito. Já não vive como vítima do destino. Você é um vitorioso da lei divina, coroado de glória e vestido de majestade, ao comandar as suas manhãs e, por meio delas, comandar toda a vida. Amado, ouça esta verdade final: a palavra que você fala pela manhã é a centelha que acende o fogo do destino. Fale com convicção, fale com amor, fale como rei, como rainha, como herdeiro divino da inteligência infinita. E ao fazê-lo, o céu se erguerá para encontrar a sua fé. A terra se curvará ao seu decreto e cada dia da sua vida se desdobrará como um testemunho vivo do poder irresistível da palavra falada. Alma amada, entremos agora no silêncio e selaremos este ensinamento sagrado com uma oração final em palavra falada, não como ritual, não como esperança, mas como um comando santo, uma declaração enviada ao invisível com a plena autoridade do Espírito. Você não fala a um Deus distante, mas a presença infinita que vive em você, ao seu redor e como você. Esta oração é a chama sagrada que acende o altar da sua manhã, a nota final que põe toda a orquestração do céu em movimento. Deixe-a fluir dos seus lábios como uma oferta de ouro, um óleo perfumado de verdade, um decreto inabalável de que a vida se dobra agora, neste dia, a seu favor. Feche os olhos, respire lenta e firmemente, e deixe o coração expandir-se. Que a paz do Espírito Infinito, que excede todo entendimento, repouse sobre sua mente, seu corpo, seu lar. Que a torrente dos pensamentos sossegue. Pois você não é mais um buscador, você é um proclamador da verdade. Agora, você é a voz da lei divina, o escriba do seu destino, o profeta do seu próprio bem que se revela. Reze comigo, palavra por palavra, desde o tempo eterno da sua alma. Espírito Infinito, neste dia eu me ergo em sagrada lembrança de quem eu sou. Eu sou um com o poder divino, um com a sabedoria divina, um com o favor divino. Dou graças porque cada hora deste dia está vestida de luz e ordenada pelo amor. Declaro que meus passos são guiados, minhas mãos são abençoadas, minhas palavras são ungidas e o meu caminho é pavimentado em paz e prosperidade. Eu não caminho só. A plena força do céu vai adiante de mim. Deixe o seu espírito inclinar-se ainda mais ao confiar. Libere toda a resistência. Sinta os portões do céu abrirem-se amplos enquanto continua. Eu cancelo toda a crença falsa proferida sobre mim. Eu apago toda a imagem mental de falta, medo, luta ou demora. Elas são impotentes. Elas são nada. Eu falo agora a verdade que me liberta. Eu sou um imã para tudo o que é meu por direito divino. Eu vivo no transbordar da bondade. Eu recebo por canais esperados e inesperados. Eu próspero sem penar. Eu venço sem medo. Eu me ergo sem resistência, pois estou alinhado ao ritmo da lei divina. Respire profundamente enquanto essas palavras criam raízes. Imagine-as envolvendo o seu dia como fios dourados num manto de poder. Eu perdoo o passado. Eu abençoo o presente. Eu reivindico o futuro. Eu ando em tempo divino, sabedoria divina, ordem divina. Cada encontro hoje é santo. Cada ação hoje é próspera. Cada palavra hoje dá vida. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Sinta-se agora erguendo-se. A coluna alonga, o coração se enternece, a alma resplandece como o sol ao meio-dia. Obrigado, Espírito Infinito, porque já está feito. Obrigado porque a vida agora se dobra a meu favor. Obrigado porque este dia é abençoado, ungido e transborda da evidência do amor divino. Eu chamo este dia de bom. Eu chamo este dia de rico. Eu chamo este dia de pacífico, poderoso e perfeito em todos os aspectos.
Eu sigo adiante com alegria, com ousadia e com a certeza de que o meu bem não pode ser adiado, negado ou diminuído. Ele é meu agora e para sempre. Faça uma pausa no silêncio. Deixe a oração ecoar. Que ela se propague por todas as camadas do seu ser. Você agora é a vibração do sucesso divino. Você agora é a expressão da autoridade espiritual. Você agora é a palavra viva do favor feito carne. Ao abrir os olhos e começar o seu dia, lembre-se, esta oração não ficou para trás. Ela caminha com você, adiante de você e através de você. Proclame-a quantas vezes for preciso. Que ela seja o cajado na sua mão, o fogo no seu coração, a bússola das suas decisões. Com esta palavra falada, a vida não pode deixar de se rearranjar a seu favor. Com esta oração, o dia está selado, a aliança está ativa, a promessa está mantida. Nesta manhã, a sua vida se dobra. Nesta manhã, a palavra foi enviada. Todos aqueles que se levantam todas as manhãs, perguntando-se se a vida os favorecerá ou os abandonará, sem perceber que já são parte de uma obra maior, além da compreensão. As declarações matinais são um modo de você assumir conscientemente o seu lugar nessa obra-prima, permitindo que a inteligência infinita reine no padrão perfeito destinado apenas a você. Nesta manhã, o transbordar divino começou. E assim é.